bendito e soberano Pai, todo-poderoso Deus de toda a terra, é no nome do Senhor Jesus que aqui estamos, pois está escrito: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus. E aqui estamos porque o nome do Senhor Jesus nos dá esse poder, pois também está escrito: e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E é pelo nome do Senhor que nós, nesta noite, ó Deus, mais uma vez venho dizer, estamos aqui. Sabemos que os teus olhos, Pai, passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Os teus olhos passam por toda a terra a fim de salvar. Está escrito que o Senhor busca e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos ser, meu Deus, esses adoradores. Nós queremos ser, meu Pai, este povo que diante de Ti se prostra, se rende. O povo que, ó Deus, é alcançado pelo Teu favor e alcança assim, meu Deus, as Tuas muitas bênçãos. Pai Santo, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E nós estávamos perdidos, nós estávamos, Senhor Deus, distantes, mas para a glória de Deus, agora voltamos ao pastor e bispo das nossas almas. Que o Senhor venha perdoar pecados nesta noite, que o Senhor venha manifestar o Teu divino poder, manifestar as Tuas muitas misericórdias. Pai, os louvores que já foram entoados, que o Senhor receba na tua santa morada, que o Senhor Deus seja verdadeiramente enaltecido, adorado, e ó Deus, os Teus filhos sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de rejeição seja lançado fora, todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus seja lançado fora. Que nesta noite aconteça cura divina, libertação, que nesta noite, ó Deus, uma bênção extraordinária alcance a homens e a mulheres, a todos quanto, ó Deus, o coração se abre nesta noite para receber do Senhor a bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que a paz e a graça sejam convosco, amém? Vamos no profeta Isaías, em nome de Jesus. É muito bom poder estar mais uma vez com vocês, estamos adorando nosso Deus, e hoje a pastora Adélia está comigo, está conosco, para a glória de Deus. E nós vamos meditar um pouco na palavra. E Deus tem uma bênção para as nossas vidas nesta noite. É noite, na verdade, o dia de ceia, já foi ministrado pela manhã, e nós vamos participar da ceia ainda esta noite. 53 do profeta Isaías. Glória a Deus. Versículo de número 6. Está escrito que hoje estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos a fé. Amém? De acordo com o que os dias vão se passando, nós vamos ficando ainda mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a Jesus. Por isso nós precisamos pedir a cada dia: Senhor, não me deixe cair, me ajude a caminhar, me ajude a permanecer, E a cada dia nós vamos nos aproximando mais do céu, em nome de Jesus. Verso 6, está escrito assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho,
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus os abençoe e pode sentar em nome de Jesus. Esse texto é muito interessante. Toda a Bíblia é muito interessante, mas esta palavra de profecia que Isaías estava se referindo ao sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo passaria algum tempo mais tarde. E aí ele começa nesse 53 fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? O Evangelho vai sendo pregado aí ao longo de anos. Deus falou muito ao povo através dos primeiros homens, dos profetas. Deus vem falando através de tantos sinais, através de muitos feitos. E Deus vem fazendo com que esse Evangelho seja anunciado através dos santos apóstolos, através do próprio Jesus. De fato que as gerações vão se passando e o Evangelho do Reino vai sendo pregado até que chegou a nós. E é como se ainda hoje nós pudéssemos fazer essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Porque muitos pregam muitas coisas, existem ensinamentos de todas as formas, pessoas aprendem acerca de muitas coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas o fato é que no meio de tantas coisas que são anunciadas, está também o Evangelho, está a mensagem do reino de Deus. E Isaías ainda hoje, ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Logo precisamos nos conscientizar que às vezes lemos acerca de vários relatos e muitas coisas que podem ser verdade e outras mentiras, mas o fato é que a Bíblia, diferente de todos os demais livros e de tudo que se ouve falar nessa terra, a Bíblia precisa ter a nossa credibilidade. A humanidade precisa acreditar na palavra. Por que que Deus vem nos falando dessa forma nesta noite? É porque, amado, todos os dias o mundo luta para que a sociedade se torne incrédula. Satanás batalha constantemente para que a incredulidade faça parte na nossa vida, inclusive acerca da palavra, acerca do que a mensagem, a palavra que é pregada, que na realidade é a verdade, pois está escrito: seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro. Está escrito que é impossível que Deus minta, e é por isso que nós precisamos acreditar. Mas ainda hoje a nossa fé é trabalhada
e muitas vezes de uma forma terrível, porque nós somos, em meio a situações e circunstâncias muito difíceis, nós somos desafiados a crer no que as Sagradas Escrituras dizem. Em meio a situações difíceis, nós somos desafiados a acreditar no que está escrito, e é por isso que Isaías ainda vem dizendo, quem deu crédito à nossa pregação. Hoje nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus tem manifesto o poder dele, Deus tem manifesto as virtudes e as maravilhas que ele faz. Embora a gente olhe os nossos dias e parece que os mesmos sinais que aconteceram no passado, os mesmos sinais que se deram nos tempos antigos, hoje não se fazem. Na realidade, eles estão acontecendo, porque Deus ainda está curando, ainda está libertando. Deus ainda está sim fazendo com que a gente passe por situações, e quando a gente chega do outro lado, é como se tivéssemos atravessado o mar, é como se tivéssemos passado por rios, é como se tivéssemos passado noites em meio a leões famintos. Deus nos faz passar por situações que, quando a gente cai em si, a gente percebe verdadeiramente Deus tem estado comigo. Existe algo que é muito importante na vida de toda a sociedade, principalmente na vida do povo de Deus, e que nós precisamos estar lendo a Bíblia e ouvindo a palavra, para que a gente não se esqueça de um fato muito interessante que se deu um dia, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz. E essa mensagem, a mensagem da cruz, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser pregada, e ao mesmo tempo é necessário que a humanidade acredite nessa mensagem. E o fato é que, como eu disse, muitas coisas, bem como o mundo e o diabo lutam para levar as pessoas a não acreditarem na palavra. Muita gente já não acredita na mensagem da cruz, muita gente já não acredita no que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Quando nós lemos esse texto, o verso de número 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, para muita gente isso é uma inverdade, para muita gente isso nunca existiu. Existem muitas pessoas que nunca se deram conta de que estiveram desviadas ou que estão desviadas. Muitas pessoas nos nossos dias ainda não se deram conta de que elas estão vivendo como ovelhas desgarradas, estão vivendo como pessoas cujo caminho fora traçado para seguir, mas um dia se desviou dele. Um dia nós estivemos assim. Não sei se existe alguém hoje no nosso meio que está se sentindo assim, como uma ovelha desgarrada. Não sei se existe alguém que está se sentindo assim, desviado. Mas o mais interessante de tudo isso, amados, é que a palavra nos garante, no finalzinho do verso de número 6, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Estávamos assim, ovelhas desgarradas, cheias de pecado, cheios de iniquidades. Estávamos assim, desviados, ou seja, o caminho certo é Jesus, o caminho da salvação chama-se Jesus, mas nenhum de nós andávamos neste caminho, andávamos por qualquer outro caminho, desviados e cheios de chagas, cheios de pecado. E aí
na cruz, então acontecesse uma transferência, fosse tirado de sobre nós toda aquela iniquidade, todo o erro, fosse tirado das nossas vidas todo o pecado, e todos estes erros, pecado de toda a humanidade, caíssem então sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que se é algo tão sério, que Jesus Cristo, Ele veio como Salvador, e muitos não entenderam, por isso Ele foi desprezado. Muitos ainda não entendem hoje que Jesus Cristo veio como Salvador. Pastor, todos sabem que Jesus Cristo veio como Salvador, mas muita gente não sabe como se deu isso. Muita gente não sabe ainda o que ela precisa fazer para alcançar essa salvação, e é por isso que muita gente ainda despreza o Senhor Jesus. A palavra nos garante nos evangelhos que Jesus está crucificado, e ao lado dele mais dois homens, mais dois malfeitores, e a Bíblia mostra que um dos malfeitores zombava de Jesus. A Bíblia mostra que as autoridades zombavam de Jesus. A palavra garante que uma multidão assistia àquele espetáculo e zombava dele, porque não sabia ou não conseguiam entender que a salvação que vem através de Jesus precisa ser aceita, precisa ser recebida, pois está escrito na palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo. E aí o profeta ainda pergunta até os dias de hoje: quem deu crédito à nossa pregação? Quem consegue acreditar nessa mensagem? E às vezes não é algo muito simples, porque devido à vida de erros e pecados, as pessoas não conseguem considerar que todas as suas iniquidades foram tiradas de sobre si, lançadas em Jesus. É por isso que quando uma pessoa aceita Jesus e já aprontou todas nessa vida, muita gente diz assim: ah lá, já roubou tanto, já matou tanto, já pecou tanto, e agora diz que é crente, diz que aceitou Jesus. Eu sei que essa mensagem agora, ela está alcançando a diversas pessoas, além das que estão aqui nesse tempo. Amados e queridos irmãos, é a palavra que não pode mentir. Ela garante que os nossos pecados foram removidos. Vejam bem, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, ele remove, e é como se ele dissesse: você está sem pecado, você não tem mais pecado, eu tirei os teus pecados, eu tirei os teus erros, as tuas iniquidades, eu perdoei, e eu levei na cruz do Calvário todas as tuas iniquidades, porque a própria palavra nos garante verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo, se alguém chegou aqui doente, já tome posse da cura, fique curado em nome de Jesus. Seja enfermidade qual for, seja doença qual for, ela comece a desaparecer agora, a abandonar o seu corpo, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu te declaro
mas não abriu a sua boca. Essa palavra está no verso 7 de 53. E como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda pelos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Vejam, mais uma vez a palavra nos mostra que tudo que pesava sobre nós, tudo que nos condenava e nos fazia perdidos, nos fazia mortos, porque essa é a condição de alguém que sai da presença de Deus. Daí isso está lá na parábola do filho pródigo. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O profeta, ele vem nos mostrando de uma forma linda. Ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele não foi atingido somente pelas transgressões dos judeus, mas ele foi atingido pelas minhas e pelas suas transgressões. Ele foi ferido, moído, ele sentiu dores terríveis por causa dos nossos erros, das nossas transgressões. E aí a palavra de Deus nos mostra que deram para o Senhor Jesus sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Esse é Jesus. Nunca cometeu injustiça, nunca mentiu, nunca aconteceu de falar um engano sequer. E por que então que ele está passando por todo esse sofrimento? Pelas nossas transgressões. Satanás, ele tenta convencer a humanidade a todo custo de que o sacrifício da cruz não adiantou em nada. Ele tenta convencer o ser humano de que não existe perdão. Você vê que é grande o número de pessoas. Nós atendemos muitas pessoas, falamos com muitas pessoas. As pessoas cometem erros e às vezes Deus já perdoou aquela pessoa, mas ela não consegue se perdoar. Aquela voz do acusador ainda não fora silenciada, e a pessoa ela fica acreditando que o seu destino final é o inferno, porque ela não consegue se perdoar. Há muitas pessoas que o irmão já perdoou, a família já perdoou, mas ela não consegue se perdoar. Ela ainda não fora convencida desse milagre da cruz. E hoje a sociedade precisa acreditar que a morte de Jesus na cruz não foi só mais um espetáculo para ficar na história, não foi algo simplesmente para que todo ano houvesse uma encenação, mas é necessário acreditar que naquela cruz, naquela rua de cruz, ele estava muito mais que curando dores, que curando enfermidade do corpo físico. Ele estava tratando da alma, ele estava levando sobre si os nossos pecados. É o maior milagre que o ser humano pode receber nessa vida. Não é um cego voltar a enxergar, um paralítico andar, não é alguém que já morreu há 4 dias voltar à vida, mas é alguém que tem os seus pecados perdoados. De sorte que a Bíblia Sagrada nos garante, amados, no verso de número 10: todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser para expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. É isso que Jesus está fazendo. Pois ao mesmo tempo que foi da vontade de Deus que o Senhor Jesus fosse moído naquela cruz, porque foi isso que aconteceu. Cada chicotada, cada açoite que o Senhor Jesus levava, então pedaços do seu corpo era tirado, seu sangue era então espargido, ia saindo. A Bíblia nos mostra que em todo esse sofrimento, com toda essa dor, estava acontecendo uma grande obra, e a obra que Jesus estava realizando também agradava a Deus. Embora todos nós merecíamos aquele sofrimento e aquela dor, mas estava no propósito e vontade de Deus nos salvar. E aí Ele entrega o justo pelos injustos, Ele entrega o rico pelos miseráveis, Ele entrega o santo pelos profanos, pelos pecadores, Ele entrega o Rei dos Reis por aqueles que então era considerado nada, porque isso é que nós éramos, nada, até o sacrifício da cruz. Mas aí a palavra vem nos dizendo: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, ou seja, o justo, justificará a muitos. Não sou eu que me justifico, não é você que se justifica, não são as pessoas que te justificam. Nós somos justificados por Jesus. Assim está escrito: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Pastor, ninguém me justifica. Se ninguém te justifica, Jesus Cristo é quem vai te justificar. Pastor, ninguém reconhece o que eu faço, mas a palavra de Deus garante que Jesus Cristo, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. É Ele quem justifica. O justo justificando a muitos, e dentre estes muitos estamos eu e você, porque o povo de Deus é constituído de uma tão grande massa, uma grande multidão, desde os que já partiram até nós, os que estamos hoje espalhados nessa terra. Todos nós, essa multidão, fomos então justificados por Jesus. Por quê, pastor? Porque nós não conseguiríamos nos justificar. É bem verdade que a gente luta para fazer isso. A gente quer sempre dar uma justificativa para tudo. A gente quer se justificar. Às vezes parece que nós somos postos, né, contra a parede, a fim de uma explicação acerca disso, daquilo, acerca de muita coisa. Amados, quem te justifica, quem nos justifica é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele veio para justificar a nossa vida, justificar a muitos, e a Bíblia garante que a iniquidade deles levará sobre si. Aleluia, aleluia. As minhas e as suas iniquidades Jesus levou sobre si. Talvez alguém esteja dizendo agora: e pastor, o senhor não sabe a quantidade de bobagem que eu fiz. Esse pastor está pregando, ele não sabe, mas antes de ouvir essa mensagem eu já matei um. A palavra garante, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele quer nos levar a humanidade a cada dia ao arrependimento, viu? De sorte que a palavra de Deus nos mostra, no verso de número 12, estaremos encerrando: pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele despojo, porque derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Estavam ao lado de Jesus dois pecadores, dois malfeitores. Os caras, eles eram verdadeiros homicidas, e Jesus estava sendo contado com eles. Jesus estava ali como mais um homicida. A palavra de Deus nos mostra que a alma do Senhor Jesus foi derramada na morte. A alma dele foi derramada na morte, e ele foi contado com os transgressores, a fim de quê? A fim de levar sobre si os pecados de muitos, a fim de levar sobre si os nossos pecados. Por que nós estamos repetindo e falando sobre isso? A fim, amados, de que, em nome de Jesus, nesta noite, aconteça libertação, principalmente libertação do pecado, para que haja uma consciência de que Jesus veio para mudar a nossa sorte. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem prostituía não prostitui mais, porque ele já levou sobre si. Naqueles dias havia uma dependência do pecado, como se a pessoa precisasse pecar para viver, mas Jesus veio mudando isso. É como se ele nos dissesse: olha, você não precisa do pecado. É assim, você não precisa do pecado para você viver. Eu te liberto agora, eu te livro dessa dependência, eu te livro dessa prisão. A palavra de Deus nos mostra de uma forma linda. Ele foi contado com os transgressores e derramou a sua alma na morte, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Quando ele estava na cruz e tinha vida, ele intercedeu por toda a humanidade. Algo tão interessante que em São João está escrito. Uma vez ele orava, ou ele ministrava a palavra, e ele disse: eu não rogo somente por esses que estão aqui agora comigo, mas eu rogo por aqueles que, por aquelas ovelhas que ainda farão parte nesse aprisco. Então ele estava rogando por mim e por você. Ele não somente levou os nossos pecados, mas ele orou por nós. Por isso que o apóstolo João, na sua carta, vem dizendo: filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, tendes junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo o justo. E a palavra diz mais: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E como que eu fico livre, pastor, dessa situação? Se você está como ovelha desgarrada, volta agora. A palavra mostra, Jesus Cristo um dia disse: eu tenho compaixão dessa multidão, porque estão como ovelhas que não tem pastor. É porque que a igreja tem pastor. E o quanto o pastor é importante na vida da igreja, há muita gente que não considera muito, há muita gente que não tem nem receio de falar, de agredir a um pastor. Mas veja o quanto é interessante e importante o pastor na vida da igreja.
E quando Jesus disse: estão como ovelhas que não têm pastor, ele olhava para aquela multidão e via todos assentados à região da sombra da morte. E quando ele viu que nós estávamos assim assentados à região da sombra da morte, a palavra mostra que então Deus fez brilhar sobre nossas vidas a luz. Então, o maior sacrifício, o mais difícil, o Senhor Jesus fez, que foi morrer por nós. O que nós precisamos agora é deixar a condição de ovelhas desgarradas e nos tornarmos ovelhas pastoreadas, ovelhas cuidadas, ovelhas cujas feridas são saradas, ovelhas que são levadas ao pasto para se alimentar, ovelhas que são levadas ao rio para beber, ovelhas que se deixam ser guiadas, conduzidas, viu? Ovelhas que sabem da sua dependência, da sua necessidade, ovelha que reconhece que sozinha não pode se livrar do lobo, precisa de alguém para apacentar, para cuidar, ovelhas que muitas vezes, em meio à caminhada da vida, pode se perder do rebanho, pode se afastar, e tem que ter alguém que vai buscar. O que a humanidade precisa fazer é reconhecer a sua condição de desviar, porque é assim que a palavra diz: todos nós nos desviávamos, cada um para o seu caminho, ou seja, desgarrados, desviados, cheios de pecado. E aí o Senhor Jesus faz cair sobre ele as nossas iniquidades. Pastor, como que eu faço então? Se Jesus já morreu há mais de 2000 anos e todos os meus erros e pecados são cometidos agora. A palavra nos mostra que ele morreu por aquele povo e ele morreu por nós. Ele morreu por aqueles que ainda irão nascer. Ele morreu para livrar da condição de desgarrados, de desviados, toda a humanidade. Amém. Isso é algo tão sério, porque Davi, no 53 de Salmos, ele diz assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, mesmo quando a pessoa está sendo formada, quando ela está sendo feita, o pecado já está presente. O pecado é algo tão terrível que ele já está presente ali, e só o sangue de Jesus, aquele mesmo sangue derramado na cruz, pode mudar a condição, pode mudar a sorte de um indivíduo. Então, nesta noite, abandone a condição de desgarrado, abandone a condição de desviado e volte. São Pedro diz: outrora estavas longe, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Você que hoje se encontra distante, você que hoje olha para a sua condição e diz: estou perdido, estou desgarrado, volta agora. O profeta Ezequiel, no 37, a palavra diz que Deus ouvia o que a humanidade dizia, e todos falavam: nós estamos cortados, pereceu a nossa esperança. E aí, nos versículos que se seguem, o Senhor Deus disse assim: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Mesmo pessoas que já se sentem mortas há muito tempo, o nosso Deus é capaz de mudar a condição da sua vida hoje.
se você decidir voltar-se para Ele, entendendo que Ele pode te receber, Ele pode e quer te abraçar e mudar a tua sorte. Pastor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma libertação. Nós vamos orar agora. Dentro de instante nós vamos participar da ceia, mas nesse instante eu quero fazer uma oração com a igreja. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai. E você pode voltar. Você pode voltar para o Senhor agora. Você pode tomar essa decisão tão importante na vida de todo mundo. Eu quero orar com a igreja. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. A palavra diz assim: verdadeiramente, ou seja, o que for ministrado não é uma mentira, o que está escrito é para a nossa salvação, isso é verdade. Por isso, ó Deus, eu oro com todo o teu povo neste momento. Eu oro, Senhor Deus, com uma multidão. Pai, e o Senhor sabe e vê a condição de cada homem, de cada mulher, de cada moço, de cada moça, de cada criança. O Senhor sabe e vê, meu Deus, o sofrimento, o desespero, a angústia na alma, o sofrimento, meu Deus, com as acusações que essa pessoa está sofrendo dia após dia. Meu Deus, mas essa pessoa decidiu crer, ouviu esta palavra e ela acredita que as nossas iniquidades caíram sobre o Senhor, que o Senhor for assim moído pelas nossas iniquidades. Ela acredita que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Um dia, meu Deus, quando o Senhor Jesus ministrava em uma casa cheia, levaram diante do Senhor um homem paralítico em uma cama, e não tendo como colocar aquele paralítico diante do Senhor, meu Deus, eles abriram um buraco no teto e desceram aquela cama até onde o Senhor estava. E quando o Senhor disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados, muitos não acreditavam e pensavam consigo mesmo: quem é esse que diz blasfêmia? E o Senhor perguntou: por que pensais isso em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma tua cama e anda? Naquele instante o Senhor perdoou e curou aquele homem. Também eu te peço, meu Pai, perdoa e cura este homem, perdoa e cura esta mulher, perdoa e cura este moço, esta moça, esta criança. Faça silenciar a voz do acusador, faça calar, meu Deus, a voz do acusador, e manifesta no âmago da alma a cura, meu Jesus, a cura e a libertação, arrancando também o tumor, o nódulo, o cisto, estancando essa hemorragia
receba a bênção, pois o Senhor disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. Também eu digo a esta pessoa agora, em nome de Jesus, de acordo com a tua fé, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba agora, porque esta tua enfermidade já foi embora, este mal já foi tirado da tua vida, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Você que acredita, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Amém? Porque o mal não pode te resistir. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus.